Seduzida e abandonada pelo milionário grego, conta a história de Helena, uma mulher brasileira que viaja a Mykonos em busca de cura e recomeço, e de Alexandros Costas, um magnata grego enigmático que a seduz, abandona por medo dos perigos que o cercam e depois volta para enfrentar seus fantasmas. Entre paixão intensa, intrigas familiares e ameaças externas, os dois precisam decidir se a confiança e a escolha mútua serão fortes o bastante para transformar um encontro impulsivo em um amor verdadeiro. O sol de Mykonos espalhava reflexos dourados sobre o mar quando Helena chegou à marina, tentando ignorar a sensação de que o mundo inteiro parecia mais vivo do que ela. Depois de meses lutando contra uma decepção que havia esmagado sua confiança, aquela viagem era seu primeiro passo rumo ao recomeço. O vento quente brincava com seus cabelos enquanto ela caminhava devagar, absorvendo o aroma de sal, especiarias e liberdade. Nada parecia ameaçador ali. Nada parecia capaz de machucar. Até que o destino decidiu cruzar seu caminho com o de um homem capaz de virar tudo do avesso. Helena parou diante de um iate luxuoso, impressionada pelo brilho metálico da embarcação, quando sentiu que estava sendo observada. Olhou para o alto e viu um homem parado no deck superior, as mãos nos bolsos, o corpo esculpido pela luz do fim da tarde. O rosto dele era marcado por traços fortes, quase aristocráticos, e os olhos, escuros como as sombras que antecedem uma tempestade, estavam fixos nela com uma intensidade arrebatadora. Era Alexandros Costas. Ele não desviou o olhar, não disfarçou o interesse e tampouco fingiu polidez. Observou-a como quem reconhece algo raro, algo que não esperava ver naquele dia. Helena sentiu o coração tropeçar no peito e, por um instante, quis olhar para outro lado. Mas havia algo nos olhos dele que a prendia, como se chamasse seu nome sem dizê-lo. Alexandros desceu do iate com passos firmes, o porte de um homem acostumado a mandar no mundo ao redor. Cada movimento dele exalava poder, controle e um tipo de magnetismo que escapava da lógica. Ele parou diante dela, e a proximidade fez Helena perder o ar. A voz dele saiu baixa e profunda, carregando um sotaque grego envolvente, como se cada sílaba tocasse a pele dela. Parece que a vista te encantou, disse ele. Helena piscou, tentando recuperar o foco. Eu só estava admirando o mar. E encontrou algo melhor para olhar. O sorriso dele era perigoso, sedutor e absurdamente confiante. Ela respirou fundo para não ceder ao efeito que aquele homem tinha sobre qualquer pessoa que cruzasse seu caminho. Ainda assim, algo nela despertou, uma chama esquecida, adormecida há meses. Alexandros estendeu a mão e se apresentou enquanto o vento levantava discretamente o colarinho da camisa branca que moldava seus ombros largos. Alexandros Costas. O nome pesou no ar. Mesmo quem não acompanhava a notícia saberia quem ele era. O herdeiro de um império marítimo grego, conhecido tanto por sua fortuna quanto pelo isolamento emocional que mantinha desde tragédias passadas. Helena apertou a mão dele e sentiu um arrepio subir pelo braço. Sou Helena. Hermoso nome, murmurou ele, analisando cada detalhe dela como se decifrasse um enigma. Com uma naturalidade desconcertante, Alexandros a convidou para ver a ilha de um ângulo diferente. A frase soou simples, mas o olhar dele dizia outra coisa. Dizia que ele sabia perfeitamente o impacto que tinha e que estava oferecendo mais do que um passeio. Oferecia risco, prazer, intensidade, e Helena sentiu cada uma dessas promessas percorrer sua pele. Por impulso, ou talvez desejo reprimido, ela aceitou. A bordo do iate, o ambiente parecia respirar com eles. O sol descia no horizonte, pintando o céu de laranja e púrpura. A embarcação deslizou pelo mar suave enquanto Helena e Alexandros conversavam. Ela contava sobre sua tentativa de recomeçar, e ele ouvia com uma atenção inesperada para um homem tão poderoso. A expressão dele suavizava conforme ela falava, como se as palavras dela tocassem partes que ele mantinha trancadas desde muito tempo. Quando a noite caiu, o mar refletia as estrelas como um tapete de luz. Alexandros caminhou até ela devagar, e o silêncio se tornou denso, carregado de eletricidade. Ele tocou seu rosto com a ponta dos dedos, como se confirmasse que não a havia imaginado. Há algo em você, Helena, murmurou ele.
Algo que eu não devia querer, mas quero. Ela sentiu as pernas fraquejarem. Ele aproximou o rosto. E o beijo aconteceu como se tivesse sido escrito pelo próprio destino. Profundo, urgente, arrebatador. O mundo ao redor desapareceu. O toque dele era firme e ao mesmo tempo respeitoso, guiando-a com uma intensidade que fazia cada fibra do corpo dela despertar. Horas se transformaram em suspiros, murmúrios, intimidade envolvente e entrega silenciosa. Não havia vulgaridade, apenas desejo, carinho e um encontro de almas tão inesperado quanto devastador. Quando ela adormeceu nos braços dele, sentiu que algo finalmente fazia sentido. Pela primeira vez em muito tempo, sentia-se segura, vista e desejada de forma completa. O que Helena não sabia era que aquela noite maravilhosa seria também o início de uma ferida profunda, porque no coração de Alexandros viviam sombras que ela ainda não conhecia, sombras capazes de separar, machucar e mudar tudo. E ao amanhecer, nada seria como antes. O amanhecer chegou suave, espalhando tons dourados sobre o mar calmo de Mykonos, enquanto Helena despertava lentamente no interior luxuoso do iate. Ela demorou alguns instantes para entender onde estava, até que o calor ao seu lado e o perfume inconfundível de Alexandros lhe trouxeram de volta as memórias da noite anterior. Uma mistura de intimidade, desejo e entrega ainda vibrava em sua pele como um eco impossível de silenciar. Alexandros dormia com o braço estendido sobre a cama, os traços relaxados, a respiração profunda. Para Helena, parecia impossível que alguém tão poderoso pudesse se mostrar tão vulnerável naquele instante. Ela o observou com cuidado, deixando-se envolver por uma sensação que há tempos acreditava perdida, a de pertencimento. Sentiu vontade de deslizar os dedos sobre a barba por fazer dele, de memorizar cada detalhe, como se aquele momento pudesse durar para sempre. Mas algo a inquietou. Um peso sutil tomou seu peito, como se o ar carregasse uma tensão invisível. Era irracional sentir medo logo após uma noite tão intensa, mas o pressentimento estava lá, firme e incômodo. Ainda assim, ela respirou fundo e sorriu sozinha, querendo se permitir acreditar que tudo aquilo era real. Levantou-se devagar para não acordá-lo e caminhou até o deck, onde a brisa fria lhe acariciou o rosto. Não demorou muito até que Alexandro surgisse, já vestido, os cabelos arrumados, a expressão distante. Por um momento, Helena não o reconheceu. Era como se o homem carinhoso da noite anterior tivesse sido substituído pelo magnata impenetrável que ela mal conhecia. Dormiu bem? Ela perguntou com um sorriso hesitante. Ele se aproximou, mas a voz saiu baixa, carregada de algo que ela não soube decifrar. Precisamos conversar. O estômago dela se apertou. Não havia como evitar a sensação de que alguma coisa estava prestes a ruir. Helena esperou que ele continuasse, mas Alexandros desviou o olhar para o mar, como se buscasse coragem nas ondas. Ontem foi intenso. Muito mais do que eu planejava permitir. Ela engoliu em seco, sentindo o coração bater dolorosamente. E isso é ruim? Perguntou, mesmo temendo a resposta. Alexandros respirou fundo, a mandíbula tensa. É perigoso. A palavra cortou o ar entre eles. Helena franziu o senho, confusa. Perigoso para quem? Para você. Ele se afastou um passo, cruzando os braços como se defendesse de algo. Eu não deveria ter me aproximado. Não deveria ter deixado acontecer. Helena sentiu o corpo inteiro gelar. Mas aconteceu, retrucou com a voz controlada. E não foi só desejo, Alexandros. Eu senti algo real. Ele fechou os olhos por um instante, como se aquilo o atingisse de forma profunda. Eu também, admitiu, quase num sussurro. E por isso você precisa ir embora. A frase pareceu arrancar o chão sob os pés dela. Um silêncio pesado se instalou, preenchido apenas pelo som do mar chocando-se contra o casco do iate. Helena demorou para conseguir respirar novamente. Você está me mandando embora? Perguntou, a voz baixa e incrivelmente frágil. Estou te protegendo. As palavras eram firmes, mas os olhos dele não combinavam com a decisão. Havia dor ali, havia conflito,
Havia algo que ele se recusava a dizer. Proteger do quê? De quem? Helena deu um passo à frente, buscando respostas que ele insistia em esconder. Eu mereço saber. E merecia. Ele sabia disso. Mas desviou o olhar, incapaz de enfrentar a verdade. Não posso te explicar. A recusa foi pior do que qualquer justificativa. Helena sentiu o peito arder, como se um fogo cruel se espalhasse dentro dela. Então é isso? Você passa a noite comigo, me faz acreditar que sou especial, e agora simplesmente me descarta. Não estou te descartando. Alexandro se aproximou novamente, tocando de leve o rosto dela. O gesto era tão terno que a confundia ainda mais. Estou tentando te manter longe de um mundo que pode destruir você. Helena segurou o pulso dele, desesperada para que ele não a afastasse de novo. Talvez eu estivesse disposta a enfrentar qualquer coisa, se você estivesse ao meu lado. Os olhos dele vacilaram, mas apenas por um segundo. Eu não posso te dar isso. O impacto daquelas palavras foi devastador. Helena sentiu a garganta fechar, as lágrimas ameaçando romper toda a dignidade que tentava manter. Virou o rosto para esconder a dor e respirou fundo para recuperar forças. Então não há mais nada a dizer. Alexandros permaneceu imóvel, como uma estátua ferida. Vou pedir para que preparem o bote. Você será levada ao cais. Helena assentiu, mesmo que cada fibra do seu corpo quisesse implorar para ficar. No fundo, sentia que havia algo mais, algo sombrio e perigoso que envolvia a vida dele. Mas a decisão já estava tomada. Quando se afastou dele para buscar suas coisas, percebeu que suas mãos tremiam. O orgulho era sua última defesa, e ela se agarrou a ele com força. Pouco tempo depois, o bote começou a se afastar do iate, e Helena manteve o olhar firme no horizonte, recusando-se a olhar para trás. Ainda assim, sentiu. Sentiu que Alexandros a observava com a mesma dor que apertava seu coração. Quando pisou novamente em terra firme, o vento grego soprou contra seu rosto como uma bofetada, lembrando-a de que estava sozinha. Sozinha e quebrada. Mas no fundo do peito, mesmo que estivesse partida, algo insistia em que aquela história estava longe de terminar. Os dias seguintes em Mykonos foram um tormento silencioso para Helena. A ilha, antes vibrante e cheia de vida, parecia agora envolta por uma névoa de tristeza que apenas ela conseguia enxergar. Caminhava pelas ruas estreitas, pelas casinhas brancas com janelas azuis, tentando fingir que estava bem, mas cada detalhe da paisagem a lembrava de Alexandros. O perfume do mar, o som das gaivotas, até o brilho do sol sobre as cúpulas das igrejas pareciam zombar da sua tentativa de esquecer. Helena evitava a marina. Evitava até olhar para o horizonte, com medo de ver ao longe o iate que a marcou com uma ferida tão profunda. Tentava se convencer de que tudo havia sido superficial, uma aventura rápida que nunca teve promessa alguma. Mas essa versão era uma mentira que durava apenas até a noite cair. E quando a solidão se deitava ao seu lado, ela admitia a verdade que tanto temia. Alexandros a tocou mais do que qualquer homem antes. Tocou sua alma, não apenas seu corpo. Aos poucos, Helena se obrigou a reconstruir uma rotina. Passou a frequentar um pequeno café perto da pousada onde estava hospedada. Conversava com turistas, com o dono do local, com quem estivesse disposto a ouvir sua voz. Mas ninguém percebia que por trás dos sorrisos dela havia uma tempestade prestes a desabar. Naquela manhã, o vento estava mais forte. O céu carregado anunciava que a calmaria da ilha estava prestes a mudar. E dentro dela, algo também se transformava. Helena sabia que precisava parar de se punir por algo que não entendia completamente. Decidiu caminhar até o alto de um mirante onde turistas costumavam admirar o pôr do sol. Precisava de ar, de silêncio, e de um pouco de coragem para seguir adiante. Quando chegou lá, a vista era tão deslumbrante que por um instante conseguiu respirar sem dor. Mas não por muito tempo. Um burburinho de vozes atrás dela chamou sua atenção. Turistas curiosos olhavam para a rua principal, apontando para a chegada de uma pequena comitiva de carros pretos. Naquele lugar tão simples,
Veículos de luxo chamavam atenção como joias caídas no chão. Helena ignorou, acreditando que era apenas algum político ou empresário local. Mas uma pontada de ansiedade percorreu sua espinha sem explicação. Ela desviou o olhar para o mar, tentando manter a mente longe de pensamentos tolos. Até que ouviu um nome. Um nome que queimou sua pele como fogo. Costas. A voz de um dos turistas soou clara o suficiente para fazê-la congelar. Helena virou devagar, como alguém que teme confirmar um pressentimento. E então o viu. Alexandros. Ele estava ali, saindo do carro preto com aquele porte que dominava qualquer espaço. O terno escuro contrastava com o céu cinzento, e o rosto carregava uma expressão rígida, quase dura. Mas os olhos procuravam algo. Ou alguém. O coração de Helena perdeu o ritmo. Por um instante, tudo o que aconteceu parecia impossível. Ele não deveria estar ali. Ele não deveria procurá-la. Ele havia deixado claro que ela deveria ficar longe. E ainda assim, estava ali. Ela deveria fugir. Evitar. Proteger o pouco que restava da sua dignidade. Mas seus pés não obedeceram. Ficou imóvel, sentindo o mundo se estreitar até que só restassem os dois. Foi quando ele finalmente a viu. A expressão de Alexandros mudou. Acerbou-se, suavizou-se, tornou-se algo entre alívio e culpa. Ele começou a caminhar na direção dela com passos firmes, determinados, como se nada, nem o vento forte, nem as pessoas ao redor, pudesse impedi-lo. Helena sentiu o corpo inteiro tremer. E sentiu raiva também. Raiva por ele ter voltado. Raiva por seu coração ter reagido antes da razão. Quando Alexandros parou a poucos passos dela, o silêncio entre eles era tão denso que parecia vivo. Helena. O nome dela saiu rouco, carregado de urgência, mas também de algo que ele tentava esconder. Ela respirou fundo, reunindo a coragem que encontrou fragmentada dentro de si. O que você está fazendo aqui? Alexandros passou a mão pela nuca, um gesto de frustração que não combinava com o magnata frio que ela conheceu naquele segundo amanhecer. Eu precisava te ver. Helena franziu o senho, descrente. Você deixou claro que não queria isso. Não é que eu não queria. O olhar dele pesou sobre ela. É que eu não podia. O vento soprou mais forte, levantando fios de cabelo no rosto dela, mas nem isso a distraiu. E agora pode. Alexandros hesitou por um instante, e a resposta veio com uma sinceridade que quase a desmontou. Não sei. Mas não consegui ficar longe. Helena sentiu a respiração falhar, mas se manteve firme. Você me machucou, Alexandros. Ele fechou os olhos por um segundo, como se as palavras dela fossem facas atravessando sua pele. Eu sei. E nunca deveria ter permitido. Então por que veio? Os olhos dele se encontraram com os dela, e ali havia uma tempestade tão intensa quanto a que começava a surgir no céu. Porque descobri que não consigo te apagar. Helena sentiu o corpo inteiro estremecer, mas não cedeu. Ainda não. Ainda era cedo para perdoar. Mas tarde demais para negar o que sentia. Antes que ela pudesse responder, um trovão ecoou ao longe. A Grécia parecia pronta para desabar sobre eles. E talvez fosse isso que ambos precisavam. Uma tempestade. Para finalmente revelar tudo o que estava escondido. A tempestade caiu sobre Mykonos com uma força inesperada, como se o céu refletisse exatamente o que acontecia dentro de Helena e Alexandros. O vento uivava entre as casas brancas, arrancando folhas das árvores e fazendo turistas correrem para se abrigar. Mas Helena permaneceu imóvel diante de Alexandros, como se tudo ao redor fosse apenas um cenário distante. Ele deu um passo à frente, os olhos escuros fixos nela, e por um instante Helena sentiu que o mundo inteiro se resumia a dois corações tentando pulsar no mesmo ritmo. Ainda assim, manteve a postura firme. Não podia ceder facilmente. Não depois do que ele havia feito. Precisamos sair da chuva, Alexandros disse, a voz rouca, quase inaudível diante do vento. Há um lugar ali perto. Helena hesitou.
Mas a água fria escorrendo pelas roupas e o vento cortante convenceram-na de que não adiantava ser orgulhosa a ponto de adoecer. Sem dizer palavra, caminhou ao lado dele até uma pequena taverna fechada para turistas, mas que ele conseguiu abrir com uma chave que carregava. Mais uma prova de que Alexandro sempre tinha acesso a lugares que outros não tinham. Lá dentro, a luz fraca das lâmpadas amareladas iluminava as paredes de pedra. O ambiente era acolhedor, silencioso, protegido do caos que se instalava lá fora. Helena cruzou os braços, tentando controlar a respiração acelerada. Pode falar agora. Por que voltou? Alexandros tirou o casaco molhado, revelando a camisa colada ao corpo. Mas Helena desviou o olhar, recusando-se a permitir que o desejo atrapalhasse sua clareza. Voltei porque menti para você, e para mim mesmo, ele confessou, caminhando até uma mesa de madeira ao centro do salão. E isso me destruiu. Helena sentiu o peito apertar. Menti diretamente? Ou mentiu por omissão? Ele a encarou com sinceridade dolorosa. Os dois. Helena não piscou. Então diga a verdade agora. Alexandros respirou fundo, como se precisasse puxar força do próprio ar. Tudo começou 3 anos atrás, quando meu pai morreu. Ele deixou para mim não apenas os negócios, mas também dívidas com pessoas perigosas. Pessoas que não aceitam atrasos. Pessoas que já tentaram me atingir antes. Helena sentiu um arrepio percorrer sua coluna. Você está dizendo que alguém quer te machucar? Querem me controlar. E quem não pode ser controlado, pode ser substituído. Os olhos dela se arregalaram. Alexandros, isso é grave. E é exatamente por ser tão grave que eu tentei te afastar. Ele se aproximou devagar, como se temesse que ela fugisse. Quando você entrou na minha vida, eu soube que não poderia permitir que alguém como você fosse arrastada para esse mundo. Helena apertou as mãos. E achou que desaparecer resolveria tudo. Não. Ele tocou o próprio peito. Mas achei que resolveria isso aqui. O que sinto. Ela engoliu em seco. E resolveu. Alexandros negou com a cabeça, sem hesitar. Cada dia longe de você foi uma tortura. Helena desviou o olhar, sentindo a fragilidade ameaçar a força que tentava manter. Você poderia ter confiado em mim. Poderia ter me contado. E arriscar que alguém descobrisse que você importa para mim. Ele deu um passo ainda mais próximo. Se te machucassem para chegar até mim, eu nunca me perdoaria. Helena respirou fundo, sentindo a raiva e o amor se misturando num nó impossível de desfazer. Você me magoou, Alexandros. Profundamente. A expressão dele derreteu em dor verdadeira. Eu sei. E assumo isso. Não há desculpas suficientes. Mas estou aqui para pedir outra chance. Uma chance para quê? Ela sussurrou. Para cuidar de você. Para te explicar tudo. Para te proteger. Para não te perder. O silêncio que se seguiu foi tão denso quanto a tempestade lá fora. Helena sentia o coração querer correr na direção dele, mas sua mente ainda lutava. E como eu sei que você não vai me abandonar de novo? Questionou. Alexandros aproximou-se lentamente, parando a poucos centímetros dela. Porque dessa vez eu estou disposto a enfrentar tudo o que preciso para ficar ao seu lado. Helena ergueu o olhar. Você promete? Ele tocou suavemente o rosto dela, com a reverência de quem segura algo precioso. Eu prometo. E não faço promessas em vão. O toque dele despertou nela a lembrança de noites envolventes, do calor, dos sussurros que ficaram marcados na pele. Mas o que a desarmou não foi desejo, foi o modo como ele a olhava. Como se ela fosse sua salvação, não sua fraqueza. O vento bateu contra as janelas, mas lá dentro havia calor. Uma calma tensa, carregada de significado. Alexandros inclinou-se um pouco mais, dando espaço para que ela decidisse. Helena fechou os olhos por um instante, respirando fundo, sentindo o coração falar mais alto que o medo. Quando abriu os olhos, encontrou o dele ainda ali, firme, dedicado, implorando em silêncio. E foi assim que, sem pressa, sem urgência, sem exageros,
ela permitiu que a distância entre eles se desfizesse. Os lábios se encontraram em um beijo profundo, cheio de tudo o que ficou preso: dor, saudade, amor e promessa. Não era o reencontro completo. Não era o perdão total. Mas era o início. Um começo real. Um começo que eles não poderiam mais negar. Quando se separaram, ofegantes, Helena apoiou a testa na dele. Não me machuque de novo, murmurou. Alexandros assegurou com força, com devoção, com receio. Eu vou passar o resto da minha vida provando que não vou. Do lado de fora, a tempestade finalmente começou a ceder. E eles ainda não sabiam. Mas aquela noite marcaria o início de uma luta ainda maior. Helena acordou com a brisa suave entrando pela janela da suíte, sentindo ainda o calor dos braços de Alexandros ao redor do corpo. Por um instante permaneceu imóvel, saboreando a sensação de segurança que havia conquistado tão recentemente. A noite anterior fora intensa, carregada de promessas sussurradas e de gestos que mostravam compromisso além do toque. Ela respirou fundo e sorriu, lembrando-se de como, aos poucos, ele aprenderá a mostrar sem palavras o que sentia. Alexandros observava-a de pé junto à moldura da porta, atento a qualquer sinal de inquietação. Havia algo de diferente nele naquela manhã. A rigidez habitual suavizada por uma ternura que não cabia em seus hábitos antigos. Ele encaminhou-se até a cama com passos cuidadosos, como quem não queria interromper um sonho bom. Segurou a mão dela entre as suas e deixou que os dedos se enroscassem naturalmente. Bom dia, murmurou ele, com uma voz ainda marcada pela vulnerabilidade. Helena correspondeu ao sorriso e sentiu a certeza de que estava no lugar certo. Levantaram-se devagar, sem pressa, e permitiram que o silêncio falasse por eles por alguns minutos. O dia prometia ser leve, mas ambos sabiam que decisões importantes ainda precisavam ser tomadas. Alexandros tinha planos de enfrentar os fantasmas que ameaçavam seu mundo, mas queria fazê-lo ao lado de Helena. Ela, por sua vez, sentia-se preparada para confiar, embora soubesse que feridas demorassem para cicatrizar por completo. Tomaram café juntos na varanda, observando o mar que parecia aprovar aquela nova etapa. Conversaram sobre coisas pequenas, sobre música, sobre livros que cada um guardava, como se esse cotidiano fosse um pacto silencioso. Depois, Alexandros a conduziu pelo jardim, mostrando um canto secreto da propriedade que havia preparado para ela. Havia ali um pequeno estúdio com janelas amplas e luz natural abundante, um presente silencioso que falava mais alto que qualquer declaração. Helena ficou sem palavras por um momento, emocionada com o cuidado evidente na escolha do gesto. Alexandros explicou que queria um espaço onde ela pudesse ser apenas ela, sem cerimônias ou contratos. As lágrimas vieram discretas, não de dor, mas de alívio e gratidão. Você merece um lugar seu, disse ele, segurando o rosto dela com delicadeza. Ela encostou a testa na dele e prometeu que tentaria confiar sem reservas, dia após dia. O casamento formal que um dia os unira por obrigação havia sido dissolvido. Restava agora a decisão de construir algo verdadeiro. Aos poucos, foram recuperando rituais simples: cozinhar juntos, caminhar à tarde, receber amigos próximos. Esses pequenos atos tornaram-se tijolos que consolidavam uma confiança antes abalada. Alexandros envolvia Helena com gestos protetores, sem sufocar. Ela, por sua vez, ensinava-o a rir com leveza. Em uma tarde de verão, foram a uma feira local, onde conversaram com artesãos e provaram doces típicos. A espontaneidade daquele passeio mostrou-lhes que onde havia vontade, havia também felicidade possível. No retorno, encontraram desafios inesperados, negócios que exigiam decisões rápidas e inimigos que ainda rondavam a vida de Alexandros. Ele encarou cada obstáculo com firmeza, mas dessa vez não sozinho. Helena estava ao lado, oferecendo apoio e perspectiva. A união deles passou a ser mostrada não apenas em palavras, mas em ações concretas e corajosas. Em uma reunião tensa, Alexandros revelou publicamente que renunciaria a certas prerrogativas para proteger o futuro que queria construir. Tal gesto surpreendeu o círculo próximo e começou a dissolver resistências antigas. Helena viu nele coragem e humildade,
qualidades que reforçavam sua escolha de permanecer. Nas noites de comemoração, dançavam na sala principal, desajeitados no início, até que o riso substituísse qualquer vergonha. As conversas íntimas tornavam-se mais transparentes, e as mágoas menores iam se despedindo. Num domingo tranquilo, Alexandros a surpreendeu com um jantar simples preparado por ele mesmo. Entre garfadas e confidências, falaram sobre futuros planos, viagens, projetos e o sonho de uma família. Helena confessou seus medos. Ele respondeu com promessas que vinha cumprindo, dia após dia. O amor deles cresceu em silêncio e em gestos, sem necessidade de grandes declarações públicas. Quando antigos inimigos tentaram semear dúvida, encontraram a resistência firme de um casal que havia decidido permanecer unido. Alexandros deixou claro que protegeria Helena, mas também que a respeitaria como parceira com voz e autonomia. Isso transformou a dinâmica entre ambos, trocando possessão por cumplicidade. Com o tempo, a imprensa começou a perceber a mudança. O magnata agora mostrava afetos sinceros à mulher ao seu lado. Em entrevistas contidas, Alexandros falou sobre prioridades e sobre a escolha de viver segundo seus valores renovados. Helena, por sua vez, voltou a escrever com mais leveza, inspirada pelo amor que crescia sem pressões. Em uma manhã de primavera, sentaram-se ao entardecer no terraço, observando nuvens que pareciam prometer dias bons. Alexandro segurou a mão dela e falou, com calma, sobre um futuro que não seria perfeito, mas seria autêntico. Prometeu não apenas protegê-la, mas partilhar responsabilidades, alegrias e desafios igualmente. Helena sorriu, sentindo que a promessa era sólida porque se mostrava em atitudes cotidianas. Eles decidiram que não precisavam de grandes cerimônias para afirmar seu compromisso. O respeito e a escolha mútua bastavam. Mesmo assim, organizaram uma pequena celebração íntima com amigos que os apoiaram desde o início. Naquela noite, entre velas e sorrisos, trocaram votos simples, cheios de verdade e sem formalidades vazias. O mundo ao redor aplaudiu discretamente, mas o que importava era o que acontecia entre eles, no silêncio das manhãs e nas confissões ao anoitecer. Anos mais tarde, lembraram-se daquele período como a época em que decidiram viver sem medo. Helena e Alexandros envelheceram aprendendo a reinventar o amor todos os dias, com cuidado e humor. O estúdio no alto da casa tornou-se símbolo de renovação e criatividade, testemunha de projetos que floresceram. Os desafios não desapareceram, mas passaram a ser enfrentados a dois, fortalecendo a confiança e a alegria. E quando, certa manhã dourada, Alexandros colocou um anel simples na mão de Helena, ambos sorriram sem cerimônias. Não era um símbolo de possessão, mas de escolha contínua e amor comprometido. Seguraram-se pela mão e caminharam pelo jardim onde tantas promessas haviam florescido. O futuro era incerto, como sempre havia sido, mas agora parecia possível e desejável. Eles sabiam que o amor exigia trabalho, paciência e entrega, e estavam prontos para isso. Juntos, Helena e Alexandro seguiram escrevendo a própria história, agora livre de contratos e cheia de esperança. O sol dourado da Grécia se estendia pelo mar como uma pintura viva enquanto Helena caminhava pela sacada da casa que agora dividia com Alexandros. Meses haviam se passado desde que superaram as marcas da separação, e cada dia reconstruíra algo precioso entre eles, não apenas a confiança, mas a capacidade de sonhar juntos. O ar tinha cheiro de jasmim e sal, e a brisa suave balançava os lençóis recém-colocados no varal, trazendo uma sensação de lar que antes parecia impossível para ambos. Helena observava Alexandros ao longe, conversando com trabalhadores que reformavam a parte externa da casa. Ele gesticulava com firmeza e sorria com facilidade, algo raro no passado. A presença dela o havia tornado mais leve, como se o peso das próprias expectativas finalmente tivesse sido deixado para trás. Não era mais o milionário distante que escondia os sentimentos por trás de contratos e deveres, mas um homem que aprenderá, com ela, a escolher o amor. Quando ele percebeu seu olhar, aproximou-se devagar, como quem ainda não acreditava completamente que ela estava ali, ao alcance das mãos. Tocou seu rosto com delicadeza, acariciando sua bochecha como se memorizasse cada traço.
Nenhum dos dois mencionava mais o passado doloroso, mas sabiam que foi justamente esse passado que os empurrou para o reencontro. Naquela tarde, eles esperavam visitantes importantes. Os pais de Helena, que vinham conhecer o novo lar da filha e o homem que havia inicialmente partido seu coração, para depois reconstruí-lo com o dobro de cuidado. Helena estava nervosa, mas havia em Alexandros uma tranquilidade sólida, quase protetora. Ele fazia questão de assumir a responsabilidade pelos erros cometidos e de mostrar, com atitudes, que aquela era uma nova fase. Quando a família chegou, a recepção foi calorosa. A mãe de Helena, inicialmente desconfiada, se desarmou ao ver a forma como Alexandro segurava a mão da filha, com reverência e pertencimento. O pai dela, silencioso e observador, demorou alguns minutos para se aproximar, mas acabou sorrindo quando Alexandros falou sobre o futuro que planejava ao lado de Helena, sem hesitações, sem reservas, sem segredos. Era sincero, e isso bastou. Mais tarde, enquanto a noite já tomava o céu e as luzes da vila refletiam sob o mar como pequenas estrelas tombadas, Helena e Alexandros caminharam pela areia morna. Ele a envolveu pelos ombros, aproximando-a de seu corpo, sentindo o encaixe perfeito que só o amor verdadeiro pode esculpir. Caminharam em silêncio, ouvindo o som das ondas e compartilhando um entendimento mudo sobre tudo o que haviam superado. Ali, Alexandros parou, virou-se para ela e segurou seus dedos com firmeza, como se quisesse ancorar aquele momento na eternidade. Seus olhos tinham um brilho suave e decidido. Ele não se ajoelhou, porque sabia que Helena nunca havia pedido gestos grandiosos, mas falou com o coração aberto, com a voz baixa, carregada de emoção. Ele disse que ela era sua chance de recomeço, que a amava com a força que não soube demonstrar antes, que cada dia ao lado dela o ensinava mais sobre ser humano, falho, real. Disse que queria construir uma vida, sonhos, talvez uma família, mas principalmente queria continuar amando-a com liberdade e entrega. As lágrimas de Helena escorreram silenciosas, e ela respondeu que não precisava de promessas eternas, apenas de verdade, e era exatamente isso que recebia ali. Beijaram-se sob o céu escuro e estrelado, um beijo lento, cheio de promessa e certeza. Meses depois, o cotidiano se transformou numa coreografia harmoniosa. Helena abriu um pequeno estúdio de arte próximo da vila, atraindo moradores e turistas com suas peças inspiradas no mar Egeu. Alexandros, por sua vez, reorganizou sua vida empresarial para não precisar mais se ausentar por longos períodos, colocando limites pela primeira vez. Eles aprenderam a lidar com as diferenças, a conversar quando algo não ia bem, a rir dos pequenos tropeços do dia a dia. A paixão continuava vibrante, intensa, aquecendo cada madrugada em que se buscavam com carinho e desejo, mas agora vinha acompanhada de paz, uma paz que ambos consideravam o maior dos presentes. O tempo não apagou o passado, mas o transformou em prova de que grandes amores sobrevivem às quedas mais profundas. E ali, naquela ilha grega que testemunhara sua dor, também floresceu o futuro que nunca imaginaram. Um futuro onde Helena e Alexandros caminhavam lado a lado, finalmente livres para viver o amor que quase perderam. E dessa vez, para sempre.